Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 366 e minguando até 924 dias, 15 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Acompanhem o amor condicional de Deus, cumplicidade do marido. O que foi dito antes desse subtítulo, que eu estou produzindo 3 subtítulos para esse título, e vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social. Eu estou produzindo o amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Eu produzi antes desse amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido, muito interessante, e amor incondicional de Deus, que eu vou produzir postura política e cumplicidade, tudo muito interessante. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social, que é muito importante. Eu sempre pego a expressão de dentro da sociedade e trago para esse blog diário para que a gente possamos expressar sobre essa consciência, sobre o que já tem, sobre o que já tem dentro da sociedade e sobre tudo aquilo que está, de uma certa forma, vindo em nossas consciências para que nós possamos relacionar uma coisa e outra, ok? Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo. Às vezes eu vejo aqui nessa abertura do contexto, né? Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, né? O que que acontece? Essa fama, vocês compreendam que ela pode ser uma consciência espiritual de Cristo, né? Que não precisa muitas das vezes ser de um corpo emocional. Pode ser que todas essas pessoas venham se conscientizar trabalhando isso no secreto. Até então, até que essa ideia, né, de se expandir, de levar a consciência de uma outra forma, venha nos mostrar uma outra realidade, né, um outro caminho. Até então vocês compreendam, ok? Vamos então, depois que eu falei sobre, né, comecei a abrir esse contexto, blog diário. Desse blog eu já tinha começado a falar sobre essa parte que eu vou voltar a repetir no blog anterior. Se vocês não viram, vocês vejam, acompanhem tudo que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social, ok? Volta ao contexto, volta o blog diário atrás para que vocês entendam tudo que está sendo dito. Então vamos lá, vamos entrar neste contexto para que nós possamos dar continuidade nesse blog diário. Vamos lá. Entretanto, podemos gerar várias contradições sobre esta consciência do corpo exterior, é para e para saber que ela realmente existe, devemos conhecer que esta consciência é formada pelo relacionamento sobre dois corpos. E com a necessidade de dois corpos em movimento nasce uma terceira consciência. Esta terceira consciência é o fruto do filho de uma relação entre um corpo e outro. Relativamente todo o corpo, para dar uma consciência, tem que estar vivo, e para receber esta consciência, tem que estar vivo e da mesma forma. E com este entendimento de dar e receber, nasce esta consciência do relacionamento social, sendo este a glória de um corpo comum. E
Relativamente, o corpo que negar esta consciência do relacionamento social vai entrar em contradição com um corpo e outro, e podendo gerar ato consequente no corpo. O ato consequente é mais uma prova que esta consciência existe, por causa da cumplicidade negativa, e podendo ser aplicado com a seguinte expressão: o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos, todos que têm uma consciência têm uma vida, e todos que têm uma vida têm uma consciência. Esta consciência pode gerar bem ou o mal desse comportamento, sendo que o ideal é que seja bem e bem. Porém, o mal é apenas uma flexão desta consciência, sendo mais preciso o anticristo. Vocês compreendam tudo o que está sendo dito, tanto que isso é sério, né, para que a gente possamos entender isso de todas as formas. Entenda que isso é muito importante para que nós possamos entender isso. No contexto acima, nós vamos voltar, vamos falar ela de parte. Essa parte primeira, eu já tenho falado sobre ela, né? Vamos fazer a leitura e vamos entrar no próximo contexto para a gente falar do próximo contexto. Entretanto, podemos conhecer que há várias contradições sobre a consciência do corpo exterior, mas e para saber que ela existe, no blog anterior já falamos sobre a existência e como ela se relacionava dentro da sociedade. Se vocês não viram, vejam, ok? É muito interessante, né? Mas para saber que ela realmente existe, podemos conhecer que esta consciência é formada pelo relacionamento entre dois corpos, ok? Dois corpos entendido, uma consciência. E com a necessidade de dois corpos em movimento nasce a terceira consciência. Essa terceira consciência é o fruto ou filho de uma relação entre um corpo e outro. Entenda como que isto funciona em nossas consciências. Agora vamos para o próximo contexto. Relativamente todo o corpo, para dar uma consciência, tem que estar vivo. E para receber esta consciência tem que estar vivo e da mesma forma. E com este entendimento de dar e receber, nasce esta consciência do relacionamento social, sendo este a glória de um corpo comum. Entenda que aquela ideia que nós damos e recebe, nasce a consciência a glória de um corpo comum. Você dá, você recebe, faz aquela ligação entre uma coisa e outra, então nasce ali uma outra consciência de que representa essas duas, a união dessas duas pessoas, né? Bom, pode falar aliança, né? Pode explicar de várias formas uma aliança. Quando você fala essa aliança, ela vem ganhando um sentido espiritual. Entendendo que a nossa consciência do corpo interior, por exemplo, a nossa consciência do corpo interior, ela é espiritual, então ela pode fazer um ciclo entre o corpo emocional, entre o relacionamento social e fazendo esse ciclo, sabe? Tudo espiritual. Quando você expressa de uma forma boa, você tem consciência nessas três dimensões, sendo a consciência sua do corpo interior, sendo a consciência do corpo exterior, aquilo que você vai dar ao relacionamento social e aquilo que você vai apresentar. Entenda como que você vai fazer isso. Aí você pode falar do corpo de uma forma consciente, você pode falar de si mesmo, do seu corpo interior de uma forma consciente, e você pode relacionar a outro corpo de uma forma consciente, fazendo três dimensões expressivas de sua palavra o tempo todo. O certo é você saber o que eu estou relacionando agora. Estou relacionando ao meu interior. Eu estou falando a verdade, estou entregando isso para o meu relacionamento social. Está tudo ok, tudo certo. Aí eu estou falando de outro, eu estou falando de uma outra pessoa, aquela pessoa é meu amigo, eu estou criando uma dimensão e dando aquela realidade sobre aquilo que eu conheço da pessoa. Isso é ótimo, né? Ou às vezes eu posso, né,
deshabitar da minha consciência, dar uma consciência a outra pessoa. Entenda quanta possibilidade que tem de nos relacionar à sociedade de várias formas. Vocês trabalham isso na sua consciência e deixa de ser essa vítima social, que isso é muito importante. Relativamente, o corpo que nega esta consciência do relacionamento social vai entrar em contradição com um corpo e outro, e podendo gerar ato consequente no corpo. Essa ideia, por exemplo, quando você fala mal, né? Você nega o seu relacionamento social, você cria alguma coisa para o seu relacionamento social, você cria um personagem para o seu relacionamento social, você não sabe nada dele, mas você está falando por aí. Ah, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquele outro, você não sabe nada, mas você está criando um personagem para ele. Aí isso vai gerar um conflito, uma contradição. Se você não sabe nada da pessoa, o melhor que você tem a fazer, fique calado. Você não sei de nada, né? Ah, eu ouvi o outro falar, fica calado da mesma forma, certo? Porque senão você vai gerar atos consequentes, você vai criar uma crise. Hoje em dia é muito comum. Tem pessoas aí que estão no trabalho social, fazendo trabalho social, as pessoas não sabem nada da vida dele, pessoal, mas está ali, ó, falando mal da pessoa, criando crise. Ah, essa pessoa tem que morrer, tem que colocar né, matar, sei que tem lá. Eu já vi várias cumplicidades, pessoa falando um monte de besteira sem conhecer o que está apresentando, gerando cumplicidade para você, para ele mesmo, gerando atos consequentes para ele mesmo e influenciando o outro a fazer uma coisa totalmente negada. Além dele fazer o mal para ele mesmo, ele ainda leva a influência, leva a outras pessoas, ele cria outros personagens pela sua própria falsidade. Vamos falar isso, que a gente entenda melhor. Vamos criar uma gangue do mal, fazer uma rebelião, vamos fazer isso, vamos invadir a Brasília, vamos fazer isso. Isso essas coisas já vêm por uma influência negada, pela uma ideologia. Eles estão dando a vida para uma coisa já negada. Existem várias formas de você fazer protesto, certo? Hoje em dia, com a rede social, com a internet está aí, você pode apresentar várias ideias, vários trabalhos. Eu vejo pessoas hoje, por exemplo, uma coisa boa, é um protesto, uma coisa boa. Que seria um protesto? Hoje está nascendo na mídia aí, nas redes sociais, por exemplo, é, despertar da consciência, né? É uma forma de você protestar, fazer um protesto de uma forma honesta, né? Honesta, porque você, de uma certa forma, está levando uma consciência, está orientando outras pessoas, relacionando ela dentro dessas situações de nosso despertar. Olha, nós fomos enganados o tempo todo, fomos falsos, sem criar aqueles contritos entre religião, certo? Falando de si mesmo, dentro dessas realidades, dentro dessas proporção de tudo, ok? A gente vai compreendendo isso de todas as formas, para que a gente possamos relacionar isso de todas as formas dentro de nossas consciências. Você entende o tanto que isso é explicativo em nossa consciência, né? Muito bom que a gente relacionar isso de todas as formas. Aí, isso é uma forma de fazer. Quando você relaciona e cria uma coisa e você relaciona uma coisa boa, você faz protesto. Por exemplo, dentro desse aqui, muito tempo atrás eu falei assim, eu vou processar o governo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas essa menção de processo, fazer um contesto, fazer uma contestação sobre um processo, levar uma ideia sobre uma dimensão espiritual, sem mover o nosso corpo físico e emocional, sem levar uma influência para negativa para as pessoas ficarem nervosas, para ficar em crise, essa pessoa realmente não presta, sei que tem lá, na hora nenhuma isso vai ser bom. Quando você ativa o seu corpo emocional, você fica negada, você vai gerar atos consequentes para o seu corpo, ok? De todas as formas. Não faça isso que é ruim para todos nós, ok? O ato consequente é mais uma prova que esta consciência existe por causa da complexidade negativa e podendo ser explicado com a seguinte expressão: o salário do pecado é a morte, ou seja, todos que têm
uma consequência têm uma vida, e todos que têm uma vida têm uma consequência. E esta consequência pode gerar o bem e o mal deste comportamento, sendo que aí o ideal é que seja bem e bem, porém o mal é apenas uma flexão desta consciência, sendo mais preciso, anticristo. Quando a gente estamos expressando que o bem é bem, o que que é o bem é bem? É você ter a consciência do corpo interior e entregar isso de uma forma honesta às pessoas, certo? Né? Vai entendendo isso de toda forma. Mas o mal, muitas das vezes, ele é uma flexão, é uma flexão de nossas expressão, de nossas formas de nos expressar. Se você for compreender tudo, você entenda, né? Quando o trabalho cai para fora espiritual de uma forma consciência, não leva à crise emocional, não acenda a crise, não ativa o corpo emocional do seu irmão, não faz aquela contradição, colocando um corpo contra o outro emocionalmente. O trabalho espiritual, ele tem que ser espiritual. Eu vejo muito nas redes sociais hoje, pessoas que têm um potencial incrível, certo? Para desenvolver a sua espiritualidade, mas elas envolvem muito a figura de outras pessoas. Quando você envolve a figura de outras pessoas, querendo ou não, você já ativa os atos cumplicidade, ativa os atos emocionais dela, né? Você pegar aí uma pessoa, fazer uma apresentação com ela, né? Filmando ela, muitas das vezes você nem sabe se ela quer estar ali com você, né? De uma certa forma. Aí não tem problema essa pessoa, vamos fazer um reality aqui, vamos fazer uma apresentação, todo mundo concordando, vamos falar sobre, vamos levantar um tema sobre isso. Você vê que está bem longe de ser uma coisa, ativar uma coisa emocional, bem longe de você fazer uma ofensa à pessoa diretamente. Mas o que acontece? Às vezes aparece uma pessoa, elas começam a citar nome de político, começam a citar nome de pessoas religiosas, né, líderes religiosos, e começa a gerar cumplicidade, porque quando ela cita nome dessas pessoas, essa pessoa, e ela começa a gerar, a pessoa que tem inconsciente já vai ficar com a sua consciência emocional ativa. Mas não é mesmo, aquele cara lá é ladrão, né? As pessoas, aquela tá roubando os fiéis, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ô, irmão, entenda uma coisa. É ele que tem que prestar conta, não é você. Você não pode tirar proveito sobre o trabalho de outra pessoa que eles estão apresentando. Se ele está certo ou errado, é problema dele. Aí, o que que eu quero dizer? Tem um potencial incrível para apresentar um bom trabalho dentro das mídias, dentro da sociedade, porque o conhecimento é muito amplo, tem uma grande, né, grande consciência, bom trabalho, já desenvolveu muito outro trabalho, mas à medida que eu faço postura contra outro corpo emocional, me posiciono emocionalmente contra outro corpo, ela deixa de ser uma espiritualidade, porque eu estou levando uma influência emocional para outro, para os meus seguidores, digamos assim, para os meus seguidores. Eles vão dizer, ah, é isso mesmo, né? É isso mesmo, tá roubando o fiel, tô cansado de ser roubado por essa pessoa. Vai levando influência. Você vê que isso não resolve, sai daquela ideia de você levar uma consciência, levar uma espiritualidade, você está gerando uma crise para a pessoa. E tem muito conhecimento, né? Estuda muito as filosofias modernas, tem muito conhecimento, mas está ativando a consciência emocional da pessoa, não vale. Você está usando outra pessoa para criar uma ideologia, não vale. Usa a sua ideologia própria, certo? Até então, eu quero que vocês entendam. Se os programas que eu vejo em reality, né, podcast, muito bom, né? Você chama uma pessoa, faz uma entrevista com ele, desenvolve uma ideia espiritual. Você vê que é uma coisa nociva. Entende? Muito. É você resolver pergunta e resposta. Umas perguntas já casadas, já. Eu vou falar sobre isso, falar disso. Vamos desenvolver isso, vamos trazer a consciência para a pessoa nesse ponto, nessa ideia. Você vê como é que as coisas ficam interessantes? Ah, mas aí eu já pego um político, pego um líder religioso, exponho ele na mídia, então coloco outra pessoa contra ele. Então fica a coisa tudo ruim, fica tudo negado. Então, é isso que a gente está entendendo.
Vamos fazer uma leitura, refazer essa leitura e entrar no próximo contexto. Relativamente, o corpo que negar esta consciência do relacionamento social vai entrar em contradição e com um corpo e outro, e podendo gerar atos consequentes no corpo. O ato consequente é mais o ato consequente mais uma prova que esta consciência existe, né? Porque ela existe, porque as pessoas fazem guerra sobre os atos emocionais, ok? Por causa da cumplicidade negativa. Cumplicidade negativa é você usar a estrutura emocional de uma pessoa que esteja no trabalho social, fazer com que as pessoas fiquem contra ele. E podendo ser explicado com a seguinte expressão: o salário do pecado é a morte, né? Quando nós não temos a realidade da nossa consciência do corpo interior, nós instigamos a morte, instigamos a ela matar essa sua consciência do corpo interior. Ela não vai desenvolver isso para a sociedade, porque ela vai entrar em crise, ela vai estar com medo, ela vai estar relacionando os interesses financeiros. Ah, eu preciso ganhar um dinheiro. Realmente, o governo de hoje está ruim. Tem que ter lá. Em vez dela trabalhar a sua consciência leve, procurar um espaço dentro da sociedade, ela vai contra uma pessoa que não tem nada a ver com a vida dela. Porque até então, depois que nós caímos na divisão de bens, nós passamos a ser responsáveis por nós. Deus deu liberdade para nós, sim, na nossa consciência interior, para que nós trabalhemos isso de uma espiritualidade dentro da sociedade, não é trabalhando contra um corpo emocional, não. Ah, esse cara tá roubando, tá fazendo isso, tá fazendo... É um político, pô, sei lá, né? Nem roubou ele diretamente, né? Porque aí então a consciência, a mente capitalista, ela desenvolve só nisso, ela cria guerra sobre isso, ok? O salário da pecado é a morte, ou seja, todo o corpo que tem uma consciência tem uma vida, né? E, e se a pessoa nega a vida, ela gera uma morte para a pessoa. Todos que têm a vida têm uma consciência. Esta consciência pode gerar o bem, o mal deste comportamento, e sendo que este ideal e que seja bem e bem. Porém, o mal é apenas uma flexão desta consciência, sendo mais preciso o anticristo. A palavra da vida é uma consciência de nosso corpo interior. E isto explica que Deus deu a vida para o Adão e Cristo. Isto explica que Deus deu a vida para o corpo Adão e Cristo deu a consciência desta vida e, compreendendo isto, entendemos que todos os corpos de Cristo têm um espírito e todo espírito uma consciência desta vida. Tem uma consciência da vida. Sendo assim, conhecemos que a relação entre dois corpos em movimento existe um que dá esta consciência, existe outro que recebe esta consciência, sendo que o que dá é o macho e que recebe é a fêmea, sendo o corpo ele dá a semente, sendo o macho ele dá a semente que fertiliza a consciência, esta consciência. E com o relacionamento de ambos nasce um corpo. Este corpo é espírito. E o espírito gera a palavra gera a vida, e a vida gera o corpo, e o corpo é o fruto desta relação, até que ele possa desenvolver a sua consciência. Certo? Essa consciência que desenvolve do relacionamento social. É você tem um feto, tem uma criança, e ela vai ter essa ideia do espírito, tem a vida, tem a palavra, tem a vida e tem o corpo. Tem essas três dimensões. O corpo, a criança nasce assim, né? Até então. Aí ele vai crescendo, ele vai se formar a glória, ele vai desenvolver a sua consciência, desenvolver a sua consciência do relacionamento social, até ele se tornar grande e se tornar relacionamento de outra pessoa, ele relacionar outra pessoa. Mas o que eu quero que vocês entendam? Vamos falar disso em parte. A palavra da vida é uma consciência do nosso corpo interior. Isto explica que Deus deu a vida para o corpo Adão e Cristo deu a consciência dessa vida. E compreendendo isto, entendemos que todos os corpos de Cristo têm um espírito e todo o espírito uma consciência da vida. Sendo assim, conhecemos que a relação entre dois corpos em movimento existe um que dá esta consciência, né, ou semente, né,
Aqui nós estamos falando de uma relação física entre uma mulher e uma mulher e um homem, certo? Macho e um fêmea, exatamente isso, certo? Quando ele se relaciona sexualmente mesmo, vamos dizer isso. Existe uma que dá a consciência, existe outro que recebe esta consciência, sendo que dar é o macho, né? Ele vai dar uma semente para fertilizar a fêmea e que recebe, quem vai receber é a fêmea, certo? Sendo o macho, ele dá a semente que fertiliza esta consciência. Com o relacionamento de ambos, nasce um corpo. Aí, relacionou os dois, nasce um corpo. É esse corpo aqui que é o que nós temos que falar. Corpo emocional. Terceiro, palavra, vida, corpo. Terceiro, corpo emocional, certo? De uma certa forma, como eu tenho dito nos blogs anteriores, pode ser o sexto, de forma que tudo que vem antes dele é espiritual, certo? É uma consciência do corpo interior. Tudo isso aqui é a consciência do corpo interior. Mas aí, quando ele está habitado num espaço de corpo, na presença do corpo, aí ele vai pegar só esses dois. Então você entenda, aqui ele vai dar, o quando é corpo, ele vai representar, o corpo emocional sempre ele vai representar uma terceira dimensão desta consciência. Ele vai representar a terceira dimensão desta consciência. Vai, igual está aqui, palavra, vida e corpo. Terceira dimensão. Ele vai estar vista, ele vai estar vista, ele vai ter com o corpo, né? Gerando essa cumplicidade. Quando ele é criança, ele vai estar ali sem cumplicidade, vai estar espírito ainda. Depois ele vai desenvolver a sua palavra, vai começar a dar a vida, vai depois ele gerar consciência e transformar em um relacionamento social. No futuro ele vai ter os seus relacionamentos, vai ter os seus filhos, vai ter sua esposa, entende? Aí a esposa vai ter o marido, se for o caso, se tornando um relacionamento, aí a esposa vai relacionar aos seus filhos, né, como dependente dela, o marido relaciona a esposa como dependente do marido, e a esposa ela relaciona o filho como dependente dela, porque ele vai depender da esposa, certo? Aí a esposa ela sempre fica no meio, certo? Entre o filho e o marido. E o marido ele fica, ele vai relacionar a esposa e os filhos, ok? E compreenda isso. Aí vocês entendam que do corpo emocional, né? Antes que ele, do corpo emocional, aí a mãe coloca esse feto para fora dessa terceira dimensão, dessa consciência dimensional, dessa terceira consciência dimensional, né? O nosso corpo emocional, ele representa a terceira consciência do corpo emocional. Este corpo é espírito, tá? No interior, ele é espírito. E o espírito, ele gera a palavra. E da palavra, ele gera a vida. A vida, ele gera corpo. E o corpo, o fruto. Não, fruto. Esse fruto que eu estou falando, ele ainda é uma consciência emocional. Simplesmente isso. Ele vai aprender, ele vai andar. Aí, no futuro, ele vai ter mais uma consciência, mais um fruto. Ele vai ter mais um fruto. Quando ele vai ter mais um fruto? Quando ele se transformar em um relacionamento social, a glória de um corpo comum. Ele tiver ciência de tudo, tiver consciência, tudo relacionado, tudo bonitinho, está pronto para servir a sociedade. Então, esse fruto ele vai desabitar, ele vai dar um fruto da sua própria consciência, ele vai desabitar da sua consciência, ele vai ter um fruto espiritual, ele vai se tornar o relacionamento social de alguém. Esse fruto do corpo físico e emocional, ele é visto, ele é a nossa emoção, mas esse fruto que nós vamos desabitar para transformar ele em relacionamento social, este é um fruto espiritual que vai cair dentro de Cristo. Corpo emocional, aqui vai ficar o fruto. Hoje ele é anticristo, no futuro ele é a glória de um corpo comum. Ele vai ter a consciência do corpo interior da mesma forma, dentro e fora, vai ter verdadeiro para um, para outro, vai se tornar ciente em tudo. O corpo é o fruto dessa relação até que eu possa desenvolver, né, a sua consciência. Até que, até que o corpo é o fruto desta relação, até que se possa desabitar esta sua consciência. Vamos falar isso, desenvolver, desabitar com essa mesma ideia, né? E sempre colocando uma coisa para fora que seja verdade, que seja relacionável, que seja coisas que a gente possamos
confiar em um outro que possa ser harmonia, seja marido, né? Seja amigo, seja marido, esposa, seja amigo com outro amigo, sempre vai dar uma consciência espiritual, né? De nós relacionamos a espiritual. Quando a gente falamos de corpo emocional, vai explicar bem nós mesmos, nosso corpo interior, aquilo que nós queremos de realidade, vai representar um espaço de corpo, certo? Entenda isso. Foi tudo bem dito neste blog diário. Eu vou fazer a outra parte, vou dar continuidade, vocês acompanhem tudo que está sendo dito. 45ª parte, não tenho certeza, mas aí vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Se inscreva no canal e sinaliza o vídeo que isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.